Oi, gente, tudo bem? De volta aqui para a gente conseguir terminar o assunto, né, que a gente estava vendo semana passada. A gente teria aula no domingo, mas eu passei mal, não pude dar aula. Obrigado por quem orou. E só para a gente conseguir terminar a aula hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais longo, talvez dividido em dois vídeos, mas para a gente conseguir ah, falar do texto, falar o assunto. E aí, se ficar alguma dúvida, vamos falando aqui no grupo ou vamos falando, manda mensagem pra gente, a gente conversa mais, tá? Mas bom, ah, o tema da nossa aula, que seria de domingo agora, era pais descrentes, ore. E o ore, eu vou falar, cada letra tem um significado, a gente já falou um pouco nos devocionais, né? Na lição da semana passada, ou retrasada agora, né? A gente viu que a família é a academia de Deus. A gente viu como Deus trata a gente, como Deus quer ensinar a gente. Deus usa a nossa família para nos moldar, para nos ensinar, mas também para nos usar na mão deles. Lembrando, a academia, você não aprende, você não se fortalece na academia, você não fica forte na academia só indo e ouvindo. Não, você vai lá e se exercita lá. Você põe a mão na massa. E Deus está te exercitando na tua família também. E digamos que quem tem pais descrentes ou pais afastados do Senhor tem essa academia de Deus, nível, digamos, hard. Deus está colocando uma dificuldade talvez maior para você porque está te provando já dentro de casa. Ah, mas a gente já vai terminar essa resposta dizendo que, ou já vai dar essa resposta porque é para o seu maior amadurecimento. É para você ser um crente, um servo de Deus mais maduro, mais firme da sua fé, alguém que já está lutando pela fé, que acredita desde tão jovem dentro de casa. É verdade que pais crentes são uma baita ajuda no crescimento, na fé, no aprendizado, ajudam muito porque eles te levam na igreja, te incentivam, são exemplos às vezes, mas não é nada mais do que isso. E eu, com todo cuidado eu falo isso. Mas os seus pais crentes podem fazer tudo por você, podem te levar na igreja, podem ser bons exemplos, podem te ensinar. Mas, assim como quem tem família descrente, quem tem pais descrentes, a responsabilidade é sua de ter um relacionamento com Deus. Vamos lá, a gente leu esse trecho durante a semana. Segundo Crônicas 31, 21 até 34 e 3. Segundo Crônicas, capítulo 33, versículo 21 até o capítulo 34, versículo 3. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, o seu pai, havia feito. Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Ao contrário de Manassés, o seu pai não se humilhou diante do Senhor, antes aumentou a sua culpa. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram no seu palácio. O povo da terra, porém, matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon, e proclamou Josias, o seu filho, rei em seu lugar. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor e andou nos caminhos do seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, o seu antepassado. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos santuários locais, dos postes de Azerá, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem um rei Amon, que era um rei mau, que era descrente, não cria no Senhor, não seguia o Senhor. E a gente vê que ele teve um pai chamado Manassés, que também foi um rei muito mau, só que no final da sua vida ele se arrependeu. Só que Amon não pegou esse exemplo final do pai, pegou sim o exemplo de toda a sua vida e repetiu e a sua culpa até aumentou comparado com de Manassés, né? Bom, ele era tão ruim, que os seus próprios oficiais mataram ele. Só que ele já tinha influenciado tanto o povo e de uma forma tão ruim que o próprio povo vingou a morte desse rei ruim. Então sobe Josias. E Josias tinha 8 anos. Josias, por 8 anos, foi educado pelo seu pai Amon a fazer o que era mal perante Deus. E Josias fez a mesma coisa? Não. Josias agiu
fez tudo o que... tudo, aliás, Josias tinha tudo para fazer o que era mal perante Deus. Ele tinha um mau exemplo, ele tinha um povo que também estava longe de Deus, mas mesmo assim ele escolheu fazer tudo diferente, escolheu fazer o certo. A responsabilidade de Josias com Deus era dele. Deus dá a oportunidade para todos escolherem buscar Ele. A responsabilidade não pode ser terceirizada. Meu pai fez essas escolhas para nossa família, meu pai não me deu exemplo, por isso... Não. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua, não pode ser terceirizada. Mas sabendo então tudo isso, sabendo qual deve ser a sua noção de responsabilidade perante Deus, qual deve ser a sua postura agora em casa, se você tem pais descrentes ou pais afastados do Senhor. Primeiro de tudo, ore. Você já colocou em oração perante o Senhor toda a dificuldade que você passa na sua casa, ou toda a vontade e o desejo de ver os seus pais crentes no Senhor também. Ora pela vida dos seus pais. Você tem um canal de conexão com Deus agora. Você tem. Peça pelos seus pais. Peça para que Deus fale ao coração deles e peça para que Deus te capacite também, te use. E a gente vai falar sobre isso aqui. Bom, o que mais? O que mais a gente tem que ter de postura dentro de casa? Êxodo 20, 12, a gente viu esse mandamento. Honra teu pai e sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Efésios 6, também, 1 a 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo ocorra bem com você e tenha vida longa na terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A gente já falou sobre esse versículo. Os pais têm responsabilidade na criação dos filhos, mas a gente não está falando sobre a responsabilidade deles agora. A gente está falando sobre a nossa como filhos. Também Colossenses 3, né? 3 e 20. Filhos, obedeçam os seus pais em todas as coisas, pois isso agrada ao Senhor. A Bíblia deixa claro que pais devem ser obedecidos. Pais devem ser honrados, pais devem ser respeitados. E não importa qual é o relacionamento desse pai com Deus. O pai é pai, a mãe é mãe. E fala que devemos honrar. Honrar é dar valor, é dar merecimento, dar mérito, mais alto nível de respeito. Então a gente vai começar a falar sobre o nosso ORE, né? O O, R e o E. Primeiro ponto, o O é de obedecer. É isso que Deus espera da gente como filhos, não importando se o seu pai é crente ou não. Porque o testemunho perante o seu pai começa quando você é obediente. Começa quando você entende a autoridade, o conceito dele como autoridade. Porque ele é a primeira autoridade que Deus colocou na sua vida. Um dia a gente vai lidar com outras autoridades. Um dia a gente vai lidar com autoridade fora de casa. E autoridades que não vão ter o mesmo amor pela gente, o mesmo cuidado, a mesma paciência. Professores não vão ter a mesma paciência com seus pais. Os seus presbíteros vão ter paciência, vão tentar te tratar de forma amorosa, mas não igual aos seus pais. O governo, a polícia, as leis são a autoridade. E se a gente não aprendeu a seguir, aprender o que é obedecer uma autoridade em casa, a gente não vai aprender a obedecer leis. E aí, se você comete um crime, você vai pra cadeia. Falta de amor? Sim, falta de amor. A lei não te ama, seu pai te ama. Então tá te ensinando. E Deus está te ensinando a obedecer uma autoridade desde já. Mas eu devo obedecer em tudo que meu pai fala, porque meu pai é descrente, minha mãe é descrente. Eles vão me mandar fazer coisa errada, não vão? Bom, se o seu pai ou sua mãe te mandarem pecar, cometer um pecado, aí você não deve obedecer. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Paulo falou isso perante autoridades romanas. Então, alguns exemplos. Bom, se meu pai me incentivou a beber enquanto eu sou menor de idade, ou se meu pai me incentivou a fumar, espero que você não obedeça, né? Sabe que a gente teve estudo sobre drogas, sobre bebida. Minha mãe fala para eu sempre mentir sobre alguma coisa. Não falar toda a verdade, ou para eu mentir sobre esse assunto específico. Não, né? Mentir a gente sabe que é pecado, mentir é pecado. Meu pai manda eu brigar na escola.
manda o seu valentão da escola para mostrar quem manda. Eu que mando aqui. Não é uma postura de um crente. E você não deve obedecer uma ordem dessa, uma orientação dessa, né? A minha mãe fala que se eu devo para alguém, não preciso pagar. É só deixar quieto, pagar só se me cobrarem. Não tem problema dever um pouquinho. Isso é pecado. Ser caloteiro é pecado. Meu pai acha normal ou até incentiva eu ficar com as menininhas. Minha mãe até incentiva eu a dar uma moralzinha pros menininhos da escola, no caso de vocês meninas. Não tá certo, né? Não são atitudes, não é uma atitude santa que se espera de um crente. Agora, mesmo quando parece pecado, mas não é, a gente tem que estar atento. Porque às vezes nossos pais eles vão dar ordens pra gente que não é pecado, mas também não é o mais certo. Vocês vão entender o que eu tô falando. Porque agora a gente vai entrar num outro ponto, que é o respeito. Vamos citar o exemplo. Meu pai não quer que eu vá nas reuniões da igreja. Meu pai me proíbe. Ele me proibiu. Não é que ele não gosta, ele me proibiu de ir nas reuniões da igreja, porque ele não gosta dessas coisas de crente, me proibiu. Você vai fugir escondido para ir nas reuniões, mesmo contra a ordem que ele deu? Não é contra a vontade, contra a ordem que ele deu? Deus quer que você esteja nas reuniões? Quer, com certeza quer. Deus quer que você tenha uma vida de comunhão com os seus irmãos, é verdade. Mas fugir escondido não vai ser uma atitude que você vai tomar, que vai representar quem você é hoje como cristão perante seu pai. Mas ore, continua pedindo a Deus para que amoleça o coração do seu pai. Continua pedindo para o seu pai, explicando por que você quer ir na igreja, por que você acredita. Tudo isso de forma honrosa e respeitosa. Respeito é a chave de um testemunho impactante. Além de obedecer, o respeito é uma forma de você refinar, santificar mais o seu testemunho para conquistar o seu pai, para atingir o coração do seu pai, ou para obedecer a Deus mesmo, ali no relacionamento com seu pai descrente. Quando seu pai perceber que você não está se rebelando, ele vai enxergar algo a mais do que só a obediência. E é aí que está o seu testemunho. E a gente percebe como é a natureza pecaminosa, né? Porque às vezes o mesmo pai e mãe incentiva, libera, até fala, não, vai nas festinhas, vai lá. E a festinha que muitas vezes tem bebida, tem. Você não sabe como vai voltar para casa, vai ficar na casa de amigo que não presta muitas vezes. Mas esse mesmo pai que incentiva essas coisas acha ruim de você ir nas reuniões. Dificulta a sua ida às reuniões da igreja, a sua vida de crente. É incoerente, né? Mas você percebe que, na verdade, é o inimigo agindo, é a natureza pecaminosa agindo, porque para as coisas de Deus, para as coisas santas, tanta dificuldade. Agora, para as coisas que são do mundo e que muitas vezes vão trazer malefícios para você, aí tá liberado. Você percebe como o pecado age, né? Querendo afastar a gente de Deus. Bom, se vocês quiserem conversar com alguém que passou por algumas coisas desse tipo, conversa com o Bruno. O Bruno é o nosso professor aí. Ele já falou já algumas vezes sobre como a mãe da Marcela dificultava muitas vezes ela de ir nas reuniões. Como foi aí a experiência da Marcela com a mãe descrente, né? Conversa com ele, conversa com a Má, conversa com eles. Mas mesmo assim, concordando ou não concordando com as atitudes dos nossos pais, quando eles mandam a gente fazer algo que não é pecado, mas que também não é legal, mesmo enxergando os erros deles, a gente também não pode desrespeitar eles. Não é certo aos olhos de Deus agir com desrespeito, falar mal dos nossos pais, mesmo quando eles estão errados. Por exemplo, quando meu pai pode estar errando muito com Deus, pode estar errando muito com a minha família, com a minha mãe, comigo, mas não seria certo eu me rebelar e confrontar ele com ira, xingando, desafiando.
Se há necessidade de confrontação de pecados, de falar, pai, eu acho que você está errado nesse ponto, tal, tal. Que seja com respeito, com humildade. E às vezes ele não vai ouvir, vai falar, cala a boca, moleque. Eu que sou o pai aqui. Você está fazendo seu papel de filho e de rapaz ou menina de Deus. Respeitando, honrando, mesmo tendo toda a razão para confrontar o pecado do seu pai. Calma. A gente já viu que a responsabilidade do pai é com Deus também, e a sua é com Deus também. Porque tudo isso, toda essa atitude de honra, de respeito, vai gerar um E. E vai ser a última letra, né, do ORE. O de obediência, R de respeito e E de exemplo. A gente viu durante a semana, né? Durante a semana passada, naquele trecho em que Jesus, depois de libertar um homem dos demônios, Jesus fala o quê? Vem, me segue? Não. Jesus falou, vai para sua família e mostra o que eu fiz na sua vida. Eu te libertei do demônio. A transformação que Jesus, que Deus causa na tua vida, ela vai servir de exemplo para o seu pai, para sua mãe descrente. Vai servir de exemplo para o seu pai, para sua mãe que estão afastados de Deus no momento, ou que não conhecem a Deus. Os nossos pais, às vezes, eles não têm contato com a igreja. Eles não têm contato com a Bíblia. Não têm contato com Deus. Mas eles têm muito contato com você. E é você que Deus vai usar para atingir o coração deles. E às vezes não é falando de Deus o tempo todo, não é o tempo todo falando, sabe, tem um versículo que fala isso, pai, sabe, tem uma história na Bíblia que fez isso aqui tá errado. Às vezes nem é falando tanto, mas às vezes é com essas atitudes, obedecendo, respeitando e sendo um exemplo. A vida dentro de casa é muito mais do que uma ordem de Deus para se obedecer e pronto. Mas é também uma forma de Deus nos desenvolver nosso testemunho, nos dar, às vezes, histórias, nos dar passado de vitórias nas dificuldades para um dia a gente testemunhar perante a igreja, testemunhar perante os nossos filhos. Como a gente teve uma vida familiar difícil, às vezes longe de Deus, mas também de exercitar a nossa fé desde já, para que Deus nos use, para Ele se mostrar através de nós dentro da nossa casa. Ok? Então, ore pelos seus pais, ore pela sua família e ore. Obedeça, respeite, seja respeitoso, uma vida de respeito, né? E seja exemplo na sua casa. Assim Deus vai agir no seu lar. Assim Deus vai agir na vida dos seus pais. Ok? Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana e a gente se vê. Tchau, tchau.